No CPP em Revista de hoje, a professora Loretana Pancera, primeira vice-presidente do CPP, comenta mais um caso que deixa a sociedade pensativa sobre o bom andamento do sistema escolar. Acompanhe a reportagem. A Prefeitura de São Carlos investiga a denúncia de que alunos do Centro da Juventude cumpriam castigos como não poder ir ao banheiro, comer ou beber por períodos que chegavam até 4 horas. O caso teve repercussão desde que essas imagens foram divulgadas pelo ex-chefe de Divisão de Infância e Juventude da cidade, Leandro Amaral. Um dos relatos mais chocantes, um aluno de 10 anos contou que seus colegas, impedidos de ir ao banheiro, eram obrigados a fazer nas calças. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, o caso foi enviado à Corregedoria e está sendo investigado. O prazo para a resolução é de 30 dias. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem, Vivian. Professora, esse caso de São Carlos nos traz a pergunta sobre os limites dos castigos que são colocados dentro das escolas. Na opinião da senhora, qual seria uma punição justa para um aluno, mesmo em casos extremos? Olha, Vivian, eu tomei conhecimento desse fato em São Carlos. Eu não aceito, porque escola não é lugar para pensar em que castigo nós vamos dar para a criança. Porque a escola justamente é aquele local em que a criança aprende, inclusive até a controlar as suas necessidades. Eu acho que nós temos que... Isso aí tem que ser muito bem investigado, porque se o professor tem problema, às vezes até psicológico, então problemas de família, ele não pode descarregar na criança. Em contrapartida, o aluno tem que também saber controlar as próprias necessidades, não é? Porque você sabe, pelo menos na minha época, nunca eu mandei um aluno para a diretoria, nunca. Isso eu falo assim, com muito orgulho, nunca. Eu resolvi os meus problemas com os alunos entre as 4 paredes da sala de aula. Professora, em um artigo da revista Nova Escola, criticou o castigo que faz a criança ir para a parede, para um canto, refletir sobre o que ela fez. E eles afirmam que esse tipo de atitude não faz a criança pensar sobre o acontecido e que, inclusive, ela já tem até uma resposta para conseguir sair daquele castigo. A senhora concorda? Olha, esse é o castigo mais bobo que existe, porque como a própria pergunta, é uma pergunta muito bem feita, diz que ela vai fica de costas para a classe, pensando naquilo que ela fez, que ela errou. Não é? Pelo contrário, a criança vai pensar em fazer outro pior, porque ela já sabe a resposta que ela vai dar para poder sair do castigo. É um tempo perdido, é preferível que a professora, como eu sei de muitos professores e professoras, chama a criança na mesa, bate um papo, dialoga com a criança, explica por que ela errou, por que ela não devia ter feito isso, que a escola é um lugar sagrado, como se fosse a sua casa, fazer dizer, você gostaria que você fizesse para sua mãe o que você está fazendo aqui. Coisas assim. Aí a criança reflete. Mas colocar na parede, virada de costas para a classe, virado para a parede, é uma coisa muito... Eu não sei se existe ainda isso. É um absurdo, nós estamos no século XXI. Inclusive, na sua opinião, qual seria o posicionamento dos pais ao saberem dessa posição dos professores, né, com os seus filhos, aplicando esse tipo de castigo? Tem que ver os dois lados. O lado da direção da escola, do professor, e o lado da criança. Porque eu ainda acredito que a criança tem, apesar de hoje, os jovens, as crianças, eu digo criança até os seus 10, 11 anos, eles têm a cabeça muito além do que nós temos, do que o professor às vezes até tem. Então ele é muito capaz de explicar o porquê que ele fez aquilo, que ele merecesse o castigo. E perguntar a ele, você mereceu o castigo que o professor te deu? Aí ele vai refletir, não é? Você mereceu ou não, se ele fez bem ou se fez mal. Mas eu acho que os pais têm que procurar primeiro a direção da escola e depois conversar com o seu filho em casa. Se ele acha que o filho ou a filha errou, então ele tem que conversar em casa, dialogar antes. E não dar logo razão para o filho ou dar logo razão para o professor. Ok, professora, muito obrigada pela sua participação. Eu que te agradeço. E o CPP em Revista fica por aqui. Até o próximo programa.